Olá pessoal, tudo bem? Hoje um tema muito, mas muito interessante que eu demorei um pouco para descobrir efetivamente. Muitos profissionais da área de pedagogia me perguntavam: professor, eu posso ser perito judicial? Eu sempre dizia, né, a área é restrita, mas é possível, principalmente ligados a assuntos administrativos, judiciais, em que o MEC esteja envolvido, mas muito mais gente pergunta, né, ainda, mas e mais? O que a gente pode fazer mais? E eu falei, não, eu preciso resolver esse assunto, eu vou pesquisar, eu fui atrás dos conselhos, eu fui atrás de reportagens, eu fui atrás de informações e eu descobri algumas áreas legais aí para o pedagogo, o psicopedagogo atuar. E é o que eu quero, e é o que eu vim falar hoje aqui para vocês, alunos, até para vocês se confortarem um pouquinho, falar, poxa, realmente tem isso, tem aquilo, e mais do que tudo, se puderem colaborar deixando comentário, falar, professor, ainda pode ter essa outra área, e eu vou agradecer muito, porque eu vou pesquisar, como bom perito eu sou muito curioso, eu vou correr atrás da informação, e aí vocês realmente me ajudam. Vamos lá para o segundo slide aqui, ó. O que eu falei para vocês? Perito pedagogo. Muitos profissionais me perguntam se a área de pedagogia existe dentro da atividade pericial. Vamos analisar primeiramente o artigo 156 do novo Código de Processo Civil. Ele é muito importante, que ele determina que qualquer profissional de nível técnico ou nível superior pode ser perito judicial. E o pedagogo não é diferente, ele é um profissional de nível superior ou mesmo de nível técnico que vai poder atuar dentro da perícia judicial. Evidentemente, quando a gente fala de perícia judicial, o caminho é muito amplo, né? O campo é muito amplo. Existem várias áreas da pedagogia, do ensino aí, que podem ser discutidas judicialmente. O que eu vim trazer aqui são as mais comuns e talvez as que tenham em maior quantidade. Quantas vezes a gente assistindo um programa de televisão, a gente verifica que um aluno não foi aceito em determinada escola por um problema específico, que esse aluno já passou por 3 escolas e ninguém aceitou esse aluno, e aí os pais têm um grande problema para ensinar, né, para auxiliar no ensino do seu filho, e tudo isso acarreta em processos judiciais. Então vamos lá, passar daqui do perito pedagogo e explicar um pouquinho quais são as áreas que eu descobri. Então eu coloco aqui primeiro, sim, existe e é possível atuar na área de perícia judicial em pedagogia. E aí eu analisei um pouquinho, pesquisei um pouquinho, e aí realmente faz muito sentido, né? Quem é o pedagogo aí? Qual que é a função do pedagogo nessa parte de perícia? Ele vai avaliar os menores para a inclusão escolar. Principalmente, aí que eu coloco, são as crianças com síndrome de Down, os alunos, as crianças autistas e com deficiências mentais. Aí o que ele vai fazer? Ele vai avaliar o desenvolvimento educacional, cognitivo e quais são as necessidades ocupacionais e quais as condições das instalações escolares para ela ter um bom desenvolvimento. Então, você aí, pedagogo, vai ser nomeado como perito judicial, vai analisar todo o contexto do processo em que você foi nomeado, petição inicial, de repente os pais da criança necessitando incluir essa criança dentro do colégio, o colégio se negando, de repente até por falar, olha, aqui no colégio eu não tenho equipamentos necessários para que essa criança consiga se desenvolver. E dentro disso vão ter quesitos das duas partes, né? É possível, não é possível? E você, pedagogo, vai ser o nomeado para avaliar a criança, avaliar o colégio e elaborar um laudo técnico no sentido de auxiliar o magistrado no melhor fundamento, né, na melhor decisão para ele conseguir chegar. E mais, vamos lá. As crianças que a gente fiz uma análise também sobre isso, crianças com déficit no desenvolvimento educacional e que precisam ser analisadas, a fim de se verificar quais são as ferramentas, mais os equipamentos, ainda tem as ferramentas que deverão ser utilizadas para que a criança consiga se enquadrar e se desenvolver no ensino escolar. E mais, né? A gente tem que pensar qual é a avaliação desse perito pedagogo, eu confundo aqui as coisas, mas perito pedagogo, ele vai analisar os professores.
ele vai ter que sentar com os professores, ele vai ter que conversar com esses professores para ver se esses professores têm condições suficientes para conseguir fazer o desenvolvimento dessa criança, né? Não adianta você só ter o equipamento, não adianta você só ter as ferramentas, mas se você não tiver o professor correto, essa criança não vai conseguir se enquadrar. E da onde que surge? Às vezes, na maioria das vezes é um pedido administrativo. Como é que funciona, né? Como é que chega no processo judicial? E é isso que eu quis colocar aqui. Às vezes é um pedido administrativo dos pais. Os pais pedindo o ingresso da sua criança, do seu filho, nesse determinado colégio. E aí vai a negativa do colégio. Quando existe essa negativa do colégio e o pai não tem mais a quem lhe suportar, né? Ele vai ter que fazer o quê? Vai ingressar com o processo judicial. E aí, essa avaliação, tanto da criança como avaliação in loco, analisar o ambiente, é você, perito judicial em pedagogia. Legal, não é? Você vai aplicar todo o seu aprendizado de pedagogo para os tribunais de justiça. Eu sempre ficava me questionando, falando, mas o pedagogo, né? Poxa, professor, ele tem que poder ser perito judicial. Onde é que ele pode se enquadrar? E aí, também tem ainda mais aqui, na parte do Ministério da Educação, alguns outros assuntos relacionados à qualidade do ensino das escolas. Porque o MEC ele faz uma análise. E algumas escolas, às vezes, não concordam com as notas baixas. Quando as escolas não concordam com as notas baixas via administrativa, ele vai entrar via judicial. E, nesse sentido, quando entra via judicial a escola contra o MEC, ou o MEC contra a escola, vai ser nomeado um perito judicial. Ou seja, pedagogo, chegou também a sua hora. Eu queria passar essa informação para vocês. Eu sei que ainda é pouco conteúdo, né? São 2 ou 3 assuntos específicos aí, criança com deficiência, escola, assunto relacionado ao nível do ensino, mas já é um bom começo para vocês ampliarem o seu campo de visão e, por que não, efetivamente agora atuarem dentro da justiça. O que eu poderia falar? Sejam bem-vindos à área da perícia judicial, você também profissional em pedagogia. Agora, vocês vão me ajudar bastante, porque eu sei que pedagogo, professor e tudo mais, ele pode ter várias áreas de atuação. Se você pensa em alguma área de atuação na perícia judicial, principalmente o pedagogo aí, em áreas diferentes, diversas a essas que eu apresentei, manda um questionamento, vamos comentar, né? Vamos discutir a possibilidade dentro dos tribunais que você, profissional em pedagogia, vai poder atuar. Tá bom? Esse foi um breve resumo aqui, mas pelo menos acredito ser um norte para todos vocês, hoje, professores da rede de ensino. Meu muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Vamos para as próximas aulas, tem muita coisa ainda. Isso aqui é só o fundamento da profissão. Você tem que entender agora como é que funciona o pedagogo dentro da justiça, vendo lá quem é o juiz, as petições iniciais, a réplica, a contestação, como ele faz uma petição de declínio, impedimento, e tudo isso está aqui nesse curso para você ser aí e atuar dentro da profissão como o melhor perito possível, tá bom? Até logo, um grande abraço.